Pois bem, parece que o Trump caiu as taxas porque ele quis mesmo. Foi taco, hein? Foi taco. Eu vou te falar uma coisa, isso é uma derrota pra gente mesmo, viu? Não, assim, é bom pro Brasil, é bom pra economia brasileira, sem dúvida alguma, mas ficou feio pro Trump esse recuo sem absolutamente nada de contrapartida do Brasil. Pelo que eles estão dizendo aqui, o Trump voltou atrás simplesmente porque a inflação nos Estados Unidos estava muito alta e ele resolveu voltar atrás. Se foi isso mesmo, a gente não sabe ainda, tá? A confirmação ainda não tem, mas se foi isso mesmo, realmente mostra que isso foi uma estratégia errada do Trump. Porque, veja, ninguém queria tarifa, nem o Eduardo Bolsonaro queria tarifa, ninguém queria tarifa contra o Brasil, a gente queria punição contra o Alexandre de Moraes. E aí o que aconteceu? O Trump botou tarifa e, assim, se a tarifa tivesse funcionado, ou se fosse para valer e coisa e tal, beleza. Mas como ele teve que voltar atrás depois, era uma coisa que ele não estava pronto para pagar o preço dessa aposta dele, ficou feio, né? Taco, taco totalmente. Trump always chickens out. O Trump sempre se acovarda. Parece que dessa vez funcionou. Mas olha só, também tem o pessoal comemorando demais nessa história aqui, tá? Tem gente dizendo, por exemplo, aqui, ó, que os Estados Unidos zeraram o tarifaço de 50%. Não, não zeraram. Ainda tem um monte de produto brasileiro que paga tarifa para entrar nos Estados Unidos, tá? A lista de produtos isentos é que aumentou. Então já tinha uma lista de produtos isentos que o Brasil não pagava tarifa e agora essa lista aumentou os produtos isentos. Mas, de forma geral, qualquer outro produto que não esteja na lista de exceções ainda está pagando 50% de tarifas. Ainda tem gente no Brasil prejudicada por essa medida do Trump, né? E, de novo, se era para isso, Trump, poxa, tiro no pé, né? Bom, mas não pode ganhar todas, né? O cara tá do nosso lado, é bacana, vai ajudar no que puder, mas não vai ganhar todas, evidentemente. Vamos partir para a próxima agora. Então tá aqui, ó, o Trump zerou o tarifaço de 50% para alguns itens, tá? O pessoal da Record aqui tá muito animado, dizendo que encerraram sobretaxas para produtos importados do Brasil. Não. Encerraram para alguns itens, né? Já tinham alguns que estavam fora desde o início, peças de avião, não sei o que lá, e tal, e teve outros que ele isentou depois, e foi agora, foi a carne, não sei o que lá. Então, ou seja, isentou esses produtos, né? Via de regra, para qualquer outro produto, continua o tarifaço de 50%. Mas a verdade os produtos isentos já compõem cerca de, sei lá, 90% da pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos. Então, meio que de fato, não faz mais diferença agora. Os outros produtos são prejudicados? São, mas não faz tanta diferença assim, né? Não tem como dizer isso de outra forma. Eu tenho que concordar com o Valdo Cruz. O recuo do Trump é uma derrota para o Eduardo Bolsonaro e uma vitória do Lula. Por mais que eu entenda que o Trump está fazendo o possível, está continuando ajudando e coisa e tal, não deixou de ser uma derrota. Uma derrota para o Trump, uma derrota para o Eduardo Bolsonaro, para o Paulo Figueiredo e para todos nós brasileiros. Mas ainda assim, uma derrota, a gente precisa reconhecer isso, não tem o que dizer. E uma vitória para o Lula. Ah, mas o Lula não teve nada a ver com isso. O Trump voltou atrás só porque foi a inflação americana que estava crescendo. Meu amigo, vai ser vendido como vitória do Lula do mesmo jeito. O Lula vai dizer, sabe o quê? Ah, eu sabia que ele ia ter que voltar atrás por causa da inflação, por isso que eu segurei e não negociei nada, porque eu não precisava. Não negociei porque eu não queria. Tá vendo? Você consegue reverter essa troça fácil, fácil. Então não tem como vender de outra forma essa história. Foi uma vitória do Lula esse recuo do Trump, né? Tudo bem, faz parte. Guerras não são feitas só de vitórias. O pessoal fica falando que eu sou muito otimista, não sei o que lá. Não é o pessoal, são petistas. Petistas adoram vir nos comentários falar que eu sou muito otimista, que não sei o que lá e coisa e tal. Não, meu amigo, eu tô criticando, tô achando ruim. É ruim, foi algo ruim para a direita. Não em termos diretos, porque para o Brasil como um todo, inclusive para a direita, é positivo você não ter tarifas e coisa e tal. É uma coisa positiva. Mas no final das contas, para a nossa luta por justiça aqui no Brasil, temos um problema, tivemos um revés. E é o que eu falo para vocês. Antes o Trump não tivesse feito isso. Se o Trump tivesse colocado só a Magnitsky no Alexandre de Moraes, a pressão teria sido tão grande quanto, e a Magnitsky está mantida, então não tem mudança nenhuma nisso daqui. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque parece que o Lula está falando agora que quer batalhar agora para tirar a Magnitsky. E aí que tem um problema, porque como você vê nesse caso aqui, o que tirou foi por conta da inflação americana. Né? É o que o pessoal está dizendo, a inflação americana estava subindo, o Trump está apertado lá nos Estados Unidos com questão de indicador de inflação, ele quer baixar a taxa de juros
americana, para baixar a taxa de juros precisa baixar a inflação, então ele recuou por conta disso, não porque o Lula tenha negociado qualquer coisa com ele, né? Então, a Magnitsky não tem por que ele baixar, porque isso não afeta nada. Deveria ter sido esse o caminho desde o início. Então você pode falar assim, ah não, mas beleza, Peter, a gente tem a Magnitsky ainda. Pois é, mas aí que tá, você ir e voltar é ruim, né? Do ponto de vista da estratégia, fica chato, virou taco, né? Virou taco. Vamos ver como é que o Trump vai tratar isso. É verdade também que o Trump já fez essa jogada com outros países, tá? De ir, voltar, depois ir de novo, tá? E lembra que a investigação da seção 301 ainda está acontecendo lá nos Estados Unidos. Ainda pode ter outras indas e vindas nessa história, mas a gente não sabe. Por enquanto, foi um recuo, né? Nesse momento, essa batalha o Lula ganhou. A guerra está longe dele ganhar. A guerra nós vamos ganhar porque o lado certo é o nosso lado. Então, não tem como ver de outra forma. Realmente, essa batalha o Lula ganhou. E aqui, ó, a Miriam Leitão diz que a retirada da sobretaxa de 40% pelos Estados Unidos é uma vitória da diplomacia brasileira. Falso, não é vitória da diplomacia nenhuma, porque eles não fizeram nada. Ainda assim, eles vão alegar o quê? Vão alegar, não, porque eles sabiam que o Trump ia ter que baixar a taxa por causa da inflação, então fizeram o correto de não fazer nada e não sei o que lá, e de fato, no final das contas, essa foi a história. Não vai fazer diferença nenhuma aqui. Aqui, ó. A retirada da tarifa de 40% de diversos produtos agrícolas é uma vitória da diplomacia brasileira, que não deixou uma agressão se transformar num conflito de maior conta. Com cuidado e muita conversa, uso de palavras brandas, mais firmes, o governo conseguiu que fossem retiradas parte das taxações e não sei o que lá. Isso é mentira. O governo Lula não teve nada a ver com isso. Mas, de novo, eles vão vender que tiveram. E não tem como negar esse tipo de coisa, né? E, embora eles estejam errados, no final das contas, eles ganharam o momento, vamos dizer assim, ganharam o ponto de discurso. Não tem o que dizer nesse caso, né? Aqui, ó, o pessoal da CNN foi mais honesto aqui, ó. Retirada de tarifas ao Brasil foi decisão unilateral de Trump. Segundo a análise de Lorival Santana, a medida que beneficia café, carne e outros produtos agrícolas do Brasil foi motivada por pressão interna e não por negociações bilaterais. Segundo o analista político da CNN, a ordem executiva surgiu após uma reunião realizada há 10 dias entre o Trump, o Scott Bessent e o Jameson Greer, que é o pessoal mesmo que estava negociando esse negócio, né? E eles falaram que esses produtos estão encarecendo o custo de vida do país. Aqui ele está falando que teve a pressão que os democratas ganharam em Nova Jersey, Virgínia, Califórnia e Pensilvânia. Mas, de novo, isso aqui, meu amigo, isso aqui já era esperado que eles iam ganhar, não tinha nenhuma chance dos republicanos ganharem. Eu não acredito que o Trump esteja pressionado com isso. O que o Trump está pressionado? O Trump precisa ganhar as eleições ano que vem. Ano que vem as eleições são importantes. Lá ele tem que ganhar. E a preocupação dele é que ele quer baixar a taxa de juros do Banco Central americano, o Fed. E para isso precisa diminuir a inflação. E com esses produtos, com essa taxação, a inflação estava subindo lá. Essa que foi a preocupação do Trump, né? E, de certa forma, em termos de negociação, essas tarifas já fizeram o que poderiam fazer, que é o quê? Pressionar o governo brasileiro. Agora, elas não estavam fazendo mais efeito nenhum. Você acha que alguém estava considerando votar anistia, não sei o que lá, por conta de tarifas? Não, já tinham abandonado essa ideia. Iam entubar as tarifas e deixar o Bolsonaro preso do mesmo jeito. O que eles podem estar fazendo é justamente pensando em uma outra medida para forçar mais esse negócio. Isso é realmente uma coisa de negociação. Se você força uma coisa, o pessoal meio que se acostuma com isso, não faz mais diferença. Substitua isso por outra coisa que vai fazer pressão de novo de outra forma, né? Pode ser, por exemplo, mais Magnitsky, é uma possibilidade. Pode ser outras sanções pela seção 301, pode ser também. Vamos ver como é que vai ser, qual que vai ser o tratamento do Trump. Eu não acredito que tenha problema com o negócio aqui do momento de fragilidade, não sei o que lá. O Trump só está preocupado com o ano que vem, mas o Trump quer sim a inflação mais baixa para poder baixar a taxa de juros. E aí, com a economia melhorando no que vem, aí sim ele vai ganhar a eleição no que vem, né? Aqui, ó, a diplomacia brasileira não teve mérito na retirada das tarifas, diz o Eduardo Bolsonaro. Eu concordo com ele, não teve nada, foi 100% o Trump voltando atrás. Mas a verdade é que, primeiro, isso pode indicar uma nova estratégia do Trump ainda melhor. E segundo, isso não ajuda tanto o Lula assim não, tá? Como eu falei para vocês, no final das contas, acabar com essas tarifas vai aumentar o preço da carne aqui no Brasil. Para o Lula é muito pior isso do que manter as tarifas. Aquele pouquinho de vantagem que ele tinha tido da inflação ter dado uma caída aqui no Brasil, ele vai perder por conta disso. Isso é o que vai fazer diferença em termos de voto para o Lula ano que vem, muito mais do que tarifa do Trump, uma coisa etérea que eu e você a gente discute, mas a maior parte do povo brasileiro está nem aí para isso, não está nem preocupado com isso, nem sabe o que isso significa. Então, essa é a situação, tá? De fato,
a gente sabe agora que não teve negociação nenhuma. Foi o Trump unilateralmente voltando atrás. Mas eu lembro para vocês, o Trump já fez isso outras vezes e voltou a voltar de novo, né? Foi, voltou, foi, voltou. A ideia dele é fazer a pressão, é usar as tarifas mais como um objeto de pressão de comunicação do que de tarifas propriamente ditas. Vamos ver quais são os próximos passos nisso daí.